Bom dia! Estamos aqui mais uma vez com o Vida Inteligente Interativo nessa Chovianópolis, que é a nossa cidade aqui, e mais ainda em Garrafanópolis, uma cidade que está parada, parece São Paulo na sua devida proporção. Não temos engenharia de tráfego, vamos fazer o quê? Mas ainda continua sendo uma cidade maravilhosa e onde a gente escolheu para viver e não estamos aqui por acaso. Bom, espero que estejam todos bem. Bom dia, Bruno. Bom dia, Silvia Renata. Bom dia, Regina Eurico, Rosângela Simone, Viviane, que cabulou a aula hoje, Walter Santos, Ednilson, José Carlos e Smush Bush. Walter Santos está aí também, isso. O tema que se apresentou ontem à noite, né, e que eu pus aqui para vocês, é o discípulo, eu nem lembro o que eu faço, o discípulo e o mestre interior. Deixa eu ver o que eu pus aqui em cima. As coisas se apresentam e eu copio ali na minha mente e depois nem sei o que é. Peraí, vamos lá. O discípulo, cadê o tema? Só quero ver o termo exato aqui que apareceu aqui. O discípulo do mestre interior. Por que apareceu isso aqui? Primeiramente, depois que isso se apresentou, aí eu fui atrás, que eu lembrei, né? As coisas, a minha memória fica me cobrando. Eu fui atrás e busquei uma frase que ninguém conseguia me dizer qual era. Consultei alguns amigos eubiotas e finalmente o meu amigo Aloísio Calçada, querido e venerável irmão, acabou me reproduzindo e eu vou ler para vocês. É em cima disso que nós vamos trabalhar o programa de hoje. Diz o seguinte: o mestre aponta o caminho, o discípulo segue sozinho até encontrar novamente o mestre, mas desta vez dentro de si mesmo. Quem escreveu essa frase foi Henrique José de Souza, professor Henrique José de Souza, e esse texto é extraído do Pequeno Oráculo, página 57, item 129. Vou repetir. O mestre aponta o caminho, o discípulo segue sozinho até encontrar novamente o mestre, mas desta vez dentro de si mesmo. Então todo mundo sempre ouviu falar que nós não devemos buscar mestre externo, de que todo o nosso conhecimento está aqui dentro, o mestre está aqui dentro, isso aqui, mas é aquilo que a gente abordou em outros programas. A gente sabe o que verdadeiramente estamos falando? A gente é papagaio de repetição apenas, ou nós estamos sabendo o que a gente fala? Então muita gente fala, eu sei que as coisas estão dentro de mim, mas eu não consigo achar. Sabe conversa nenhuma. É uma forma de se defender, de dizer que, de justificar a nossa própria incompetência de buscar essa coisa. Mas se nós estivéssemos prontos, né, como diz o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, nós somos iniciados, ou seja, iniciado não é terminado, está iniciando. Então se a gente tivesse tudo pronto, não estaria aqui, né? Ou então estaríamos aí encabeçando outras frentes. Então é isso que nós vamos debater hoje. E Viviane, quem está aí com você hoje? Por que quem está aqui comigo? Porque tem visita? Sempre eu estou acompanhado, Viviane. Precisa estar alguém comigo para sentar na mesa aqui? Entendeu? Aqui, o mestre sempre está comigo aqui, ó eu aqui, tá vendo? Mas hoje aqui bateu na minha porta, um pouquinho antes de começar o programa, um grande amigo e irmão aí. Bom dia, Cleonice, tudo bem? Então eu quero desviar o microfone aqui, porque hoje eu estou com companhia além das companhias normais. Olha aqui, ó. Vamos lá. Quem está aí? Ó? Cadê? Será que mexe isso aqui ou não mexe? Olha aí quem está aí. Dá para ver aí quem está aí ou não? E eu já vou mandar um recado assim, não é que é recado mal educado, não. Para quem assistir depois, né? Porque tem uns... Eu adoro crítica, né? Eu adoro crítica construtiva, né? E porque muita gente ainda continua repetindo, que eu interrompo muito quando o Jorge fala. E a maioria das pessoas diz que, vou repetir também, que eu pergunto o que as pessoas querem perguntar. É como se eu captasse o que elas querem saber e pergunto para o Jorge. Outros reclamam que eu não deixo o Jorge falar, interrompo o raciocínio dele, patati patatá. Realmente, plagiando a minha terra, não adianta tentar agradar gregos e troianos, né? Então é isso. Então o Jorge será interrompido tantas vezes quantas forem necessárias. Tá. Muito bem. Acho que é bem isso daí, né? Porque
É que outro dia eu conversei, a gente Fala um pouco mais alto, porque eles reclamam também que você fala baixo, que eu te coloco nos bastidores, é só reclamação. Elogio é pouco e reclamação é muita. Não, faz parte. É que o dia que for só um monólogo, não tem mais razão para eu ir conversar contigo, né? Tem razão? Não é? E assim, eu aprendo e eu me divirto muito, eu gosto de ir, exatamente porque você pergunta, e é na tua pergunta que surge o assunto, porque desde quando a gente começou a conversar, não sei quanto tempo. 8 anos. 8 anos. Raras vezes eu sugeri para você um assunto, acho que lá uma ou duas vezes, né? Uma ou duas vezes, o resto tudo você criou. Então, se tem algum legado de conhecimento nesse período que a gente está conversando, você que pariu, eu só converso, mais nada. Só para dizer aqui, porque aqui o pessoal sabe que aqui é na lata, né? O que a gente pensa deixa se apresentar e fala mesmo. Então, é simples. Quem acha que eu interrompo muito o Jorge, muda o botão, controle remoto, assiste outra coisa. Outro dia o cara lá, uma pessoa lá no Facebook falou um negócio, ele disse quem está assistindo, o espectador, ele tem um poder inigualável e se chama, se chama controle remoto. É isso mesmo. Você chega ali. Eu também li o que você está falando. Então ninguém é obrigado a assistir, ninguém não tem. Então, é isso aí. Então tá. E o programa está dando certo exatamente por essa descontração, essa amizade, essa interrupção, esses questionamentos que aparecem, entendeu? Então... E também assim, Grego, nas vezes que a gente tem conversado, então há um descompromisso com relação a qualquer procedimento concreto. Então não tem ensaio, não tem nada. Agora, paralelo a esse descompromisso, né, de querer assim, mostrar ou se apresentar de alguma forma que não seja real para quem está com a gente nisso, de minha parte, tenho certeza de tua parte também, uma ética muito grande, e essa ética é o seguinte, é ser honesto, né? Então respeitar muito quem está ouvindo, e a maneira de respeitar é falando aquilo que a gente pensa, então não tem... Eu não sei se foi ontem, né? Ontem tinha o tema aí que a gente abordou, transparência, né? Não sei se era esse, ou antes de ontem, não sei. Exatamente isso. E todo mundo gosta. Para mim, eu só estou fazendo esse comentário para vocês saberem o que é falado, e porque depois o resultado que eu vejo é exatamente nos acessos, nas coisas que nos falam nos sites de relacionamento. Então, como é que se diz? As coisas funcionam como tem que ser. Às vezes a gente não pensa que são assim, mas é assim que tem que ser. E hoje eu fiz um plágio, né, Jorge? Plágio não. Hoje eu pedi um socorro aqui, né, de uma frase. Sim, podia ter falado. Que ela tinha que se apresentar. Você não tem um pequeno oráculo? Eu não tenho. Não. Então vamos providenciar. E é uma literatura aberta, então qualquer pessoa pode comprar. É um livro pequenininho, assim, sei lá, R$5, não sei quanto. E tem citações de JHS, são, sei lá, 150 frases, né? Opa, isso aí eu nem sabia disso aí. E desse tipo aí, né? Assim, lapidar, né? Eu tenho algumas frases dele aqui, são profundas. Não, é um livreto assim, pequenininho e assim nesse formato, sabe? Um quarto de A4. E são só uma coletânea de frases. Olha que legal, como é que é o nome? Eu vou repetir aqui. Pequeno Oráculo. Pequeno Oráculo, isso? Olha só, aqui esse que eu tirei agora é da página 57, item 129. Imagino que deve ter aqui, né? Sim, eu sempre dou uma olhada, porque cada frase dessa você consegue pensar a respeito, ou meditar, que nome que se queira dar, por vários dias, porque a maneira que o professor escreve é cifrada, né? E foi o que você falou quando eu comentei com você, que eu li o livro do Santivi Dalverde, A Missão da Índia na Europa. Eu falei que era uma coisa de louco, não é assim? E você disse que é interessante, porque quando você lê o que o autor escreveu, você entra naquela energia que o autor está escrevendo. No mundo dele. Então, aqui quando a gente lê essa frase do professor, o mestre aponta o caminho, o discípulo segue sozinho até encontrar novamente o mestre, mas desta vez dentro de si mesmo. Então, você está na mente dele, né? O livro se entende, seria o tipo, o que é comum hoje em dia, né? Assim, que são romances, aventuras, coisas assim, que daí astralmente é construído de forma primária para deixar a pessoa no astral mais baixo. Então você segue o autor por aqueles caminhos ali assim, e o único objetivo
daí agitar o teu astral para causar um impacto daí no teu sistema endócrino e te dar aquela sensação de aventura, prazer, ansiedade, medo, alimentar os pequenos demônios, né? E então esse livro você não conversa, você vai pelos caminhos do autor, porque é um caminho assim, não é nem até onde a vista alcança, é a altura do nariz, né? Mas quando você vai ler um livro assim, Mário Rosbelluni, Fábio de Oliveira, Santi de Valverde, Henrique José de Souza, né? Algumas coisas de Blavatsky, são livros, né? Em que daí você não tem que ler, assim, os caminhos são tão intrincados e eles te levam assim por lugares assim nunca antes visitados por nenhum humano, que assim, o nível de compreensão para se chegar a entender o que está ali, ele é tão elevado que você tem que ler várias vezes sem ter preocupação em reter com a mente concreta, mas o principal é que chega a um ponto em que você não está mais lendo o livro, você está conversando com o autor, daí você ouve o livro. Eu percebo que... E aí quando você ouve o livro, aí então sim, daí você é um com o que está escrito, daí você entende, e aquilo que o professor fala que a diferença entre o verbo que vivifica e a letra que mata, porque a letra, né, é aquilo que vai te atender só assim, a parte mais embrutecida da tua alma, né, que você lê e vê o que você pode tirar dali como se você estivesse acessando uma lista telefônica, abriu, procurou, achou o número, ligou, acabou, né? E por baixo da letra que mata há o verbo que vivifica, e o verbo é vivo, né? E o verbo é aquilo que ecoa permanentemente, né? Na origem mental do próprio autor da obra, né? Então quando você consegue ouvir o verbo, aí você é o reflexo do autor, você sabe o que ele queria dizer, nem o que está escrito. O que você falou aqui muitas vezes, o que acontece, eu sou exemplo disso, é que você falou que muitas vezes você lê e você não tem que procurar entender, né? Não. Porque às vezes é aquilo que você falou, é cifrado e não sei o quê, mas é interessante aquilo que aquilo fica dentro de você. Um dia você está escrevendo alguma coisa e você escreve o que você tinha lido. Então você é interessante, como se fosse seu aquilo. Ler alguma coisa assim, de iniciação, semear. É semeadura. Você lê e você planta aquele referencial no teu astral, no teu mental, e fica ali, né? E aquilo vai maturando, chega um ponto em que aquilo floresce, e quando floresce, aquilo se dirige para a origem, né? É como um chakra, né? Onde você tem a base centrada no sistema nervoso, né? E a face, né? O topo do chakra, assim, no limite do astral, né? Do vital para o astral, aí fazendo esse contato. Então a leitura é exatamente isso, você lê e você deixa. Então eu te disse, então eu tenho lá o livro do Rama Prasad, né? As Forças Sutis da Natureza. Sim. Que é uma tradução de parte do Shiva Gama, e trata da ciência do alento, que na verdade assim, é a própria chave da coisa cósmica, que antecede inclusive a criação da própria divindade, né? Do manifestado. Só que é um livro assim, altamente complexo. Eu comprei o livro em 86. Em português? Espanhol. Tá. Nunca li o livro todo. Toda vez que eu faço uma viagem longa, eu levo. Então ele é assim, um cara totalmente amarelado, assim, com muita experiência, que viajou comigo para boa parte do mundo, sabe? E nunca foi lido inteiro. E às vezes eu leio daí uma página, um parágrafo, e eu leio aquele parágrafo hoje, é diferente de eu ter lido há 20 anos atrás. Com toda certeza, o entendimento é outro, né? Não, e aí às vezes sabe o que acontece? Eu leio aquele parágrafo e daí eu vejo a coisa já agora, mas já sou tão amigo daquele livro, não é? Que daí já tem essa questão da conversa, e o que o livro me diz às vezes é tão sensacional que eu leio um parágrafo ou uma frase e já basta para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês. Assim, eu fecho o livro, geralmente assim, tem um impulso assim, eu fecho o livro, empurro o livro para longe assim, e digo assim, ponte que caiu nesse, né? Pode um negócio desse, né? E tal, eu fico assim naquele estado, assim, vendo aquilo que estava dito ali, né? Uma frase tá bom, um parágrafo tá bom, então pra gente até
perder aquela ansiedade de achar que nós temos que ser bibliotecas ambulantes. Não temos. Isso é importante o que o Jorge está falando, para não querer decorar livro. Não, né? Não existe isso. Porque se você for decorar um livro, não adianta nada, não vai. Não, ele vai ser só uma coisa mais pesada para você carregar. A tua mente concreta vai ficar embrutecida, petrificada, cristalizada. E a mente concreta, ela não pode ficar assim, ela tem que ficar permeável, né? O sucesso da vida é permitir que o eu superior se manifeste verbalizado. Isso é o sucesso. Quanto mais coisa eu tiver na mente concreta, independente se é matemática, se é filosofia, se é química, se é como é que é na física, a física quântica, não interessa o que seja, se é iniciação, não interessa se está abarrotado o astral, né, aquilo é uma barreira, né, o mental também, aquilo é uma barreira. Sim. Não passa o influxo, você não é permeável, ao ponto que você tem só, na tua mente concreta, assim, aquelas coordenadas para onde está o conhecimento. Quando você quer o conhecimento, você não olha assim, você olha onde ele está, não a tua tradução. Daí você traduz na hora. Eu quero te fazer uma interrupção. E a interrupção já está aqui. E eu só quero dar bom dia para todo mundo e quero comentar. Eu quero comentar uma coisa com você exatamente disso e você vai me dizer por quê. Então, deixa eu ver aqui. Primeiro, eu quero dar bom dia, porque o pronunciamento do nome de cada um é muito importante. Você sabe que nas iniciações de lei, quando daí o discípulo está no ambiente de direito dele e ele vai ser aceito, a primeira coisa é ele falar, independente de quantas pessoas tenham naquele local, aí ele tem que falar o nome dele sozinho, em alto e bom som. Tá vendo? Olha só, vocês não estão fazendo sozinho, eu estou fazendo por vocês, sem saber. Então, olha só. Bom dia, Jorge, que está aqui comigo. Bom dia, Grego. Cleonice, Silvia, Renata, Bruno, Regina Eurico, Rosângela, Simone, Viviane, Walter Santos. Regina Eurico é assídua, tem assídua, carteirinha. Fernanda, Rossi, Silvia, Ednilson, Marli, Evandro Luiz, Marcelo, Cook Bloom, sei lá quem é, José Carlos, outro que está indecifrado. Então, bom dia, sejam todos bem-vindos. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho antes de eu comentar com o Jorge. Deixa eu só ver, senão a participação de vocês fica sem sentido, né? Então, deixa eu ver aqui quem diz. Assim, bom dia a todos. Elogio para mim, Simone, tudo bem, obrigado pelos elogios. Walter, Fernanda, Rossi, Silvia, Ednilson, Marli, o Evandro, o Marcelo. Deise, que entrou agora também, ó. A Deise, o José Carlos. Quem mais é? E aqui está aqui. Os outros nomes que ainda não mudaram o pseudônimo aqui. Ó. Sim. Então tá, deixa eu ver aqui. Só falta o Antônio. Só falta o Antônio, Tinha um Antônio ontem na sala, sabe quem era o Antônio, né? Olha aqui, ó. Agora vocês estão sabendo. Eu estava em reunião, aí eu não podia interagir muito e não queria atrapalhar vocês. Aí, como eu não sei inventar nome, porque acho que o nome é uma coisa muito particular de cada um, aí eu entrar com o Jorge, eu coloquei Antônio ali, falei algumas coisas só para dar um boi e sair. É isso aí, ó. É porque eu não podia conversar. Tá, pequeno oráculo, custa 10 reais, a Viviane diz, tá. Simone, antes de, deixa eu ver, sobre a ira, não, nada de ira, hoje nós não vamos falar de ira não, Simone. Hoje nós vamos falar do mestre interior. Se houver possibilidade, nós voltamos ao tema aqui. Eu quero fazer um comentário com o Jorge sobre essa questão antes da gente entrar no assunto em si. Todas as vezes, todos sabem que eu não sou um membro inscrito da Sociedade Brasileira de Obiose, Sociedade Brasileira de Obiose, SBE, o professor, e isso eu comecei a conhecer quando o Jorge foi no meu programa, a primeira vez. E a partir daí eu achei interessante, gostei muito da filosofia, e tenho lido bastante. Só que quando você... Então eu comprei O Verdadeiro Caminho da Iniciação, comecei a ler alguns livros, tudo, mas é interessante, é isso que eu quero... Nós estamos falando tudo autorias de mestre, né? Porque toda vez, eu particularmente, que pode acontecer com algum de vocês também, então o Jorge vai responder se ele souber responder. Por que toda vez que eu vou ler Rosso de Luna, professor Henrique José de Souza, Santiago Dalvedre, por que me dá um sono danado? Eu não consigo ler mais do que 2 páginas. Eu imaginei, né? Você sabia que eu falei? Então me responde por quê? O que é isso? É um bom sinal, sabe? É porque assim,
significa que o teu foco assim, de conhecimento, ele está tão agitado, né? E você fica tão agitado, não sei o que, TV, não sei o que, o Grécia Sempre, Vida Inteligente, Web TV, e quando você tem contato com aquele conhecimento ali, né? Aí você vai andar pelo caminho do autor, e o caminho do autor, de um Santives, de um JHS, não existe, né? E aí ele sabe o que ele faz? Ele te pega de mão e te arranca assim do meio onde você está e leva para um lugar e fala assim, agora senta que eu vou conversar com você. Aí todo aquele povo que está se alimentando ali naquele instante anterior, que era ansiedade, não sei o que eu fazer, eu vou fazer aquele 1 milhão de coisas, tudo assim, todos eles, né? Eles são desabilitados temporariamente, e aí o organismo entra em um estado, né, eu estou rindo aqui porque é engraçado, em um estado apropriado, né, a compreender o que vai ser falado. Tipo assim, você chegar você vai fazer tua palestra sobre fractais, daquele zoom, aquela coisa toda assim, quase como uma música tibetana, um mantra, aquele negócio assim, aí fica quieto. Quando lá silencia, aí você vai começar a falar. Então, quando você vai ler um livro desse, né, aí o livro leva o teu organismo a silenciar. Aí você dorme. Então, eu não consigo ler. Mas é um aprendizado, aprendizado, né, até que chega um ponto em que daí o contato com aquele assim, né? Aí você começa a acostumar, né? Exatamente. Aí você começa a caminhar pelos mesmos caminhos, já sem estar desvitalizado, sem estar desacelerado. Entendido. Totalmente. Tá entendido? Se acontece com vocês também, a explicação não, isso tá aqui, acontece muito, sabe com quem? Assim, o pessoal faz grau na Sociedade Brasileira de Obiose, aí entra para a série interna, né? Aí pela primeira vez você vai ter contato com o escrito manual de JHS. As cartas de revelação, então, são 7.777 páginas, escritas pelo professor ao longo de mais ou menos 40 anos, todos os dias, ou manual ou em máquina de escrever, está tipografado, né? E que nunca foi publicado e não deveria ser publicado, né? Até porque a publicação ela sempre vai estar misturada com a intenção do autor. Então, o que tem na internet de carta de revelação é lama, é lixo, não é carta de revelação. Então, quando você vai sentar licitamente, legitimamente de lei e vai ler, então você vai entrar nos caminhos da mente de JHS. É interessante né? isso. E aí eu duvido, né, o recém-chegado na série interna que não leia 1 ou 2 páginas e fique com uma sensação assim de inquietude, de assim, fica inquieto e cansado e dá sono e não vai entender nada e entra em crise, sabe? Mas eu não estou entendendo nada. É porque não é para entender nada. É porque quem está chegando ali é como quando você chega assim, atravessou o deserto, você chega na fonte, né? A primeira caneca d'água, ela causa tal choque no teu organismo, se você não moderar, você morre, né? É a mesma coisa assim, eu fico 24 horas sem comer, né? Aí chega a noite, dependendo de que hora da noite eu chego em casa, eu vou tomar um copo de suco ou vou comer alguma coisa. O choque orgânico do alimento é tal, né? Eu como, aí eu me movo 5 metros, sento no sofá e apago 5 minutos, aí depois eu acordo do choque da alimentação. Você chegar num livro de peso, num livro de folha, como fala o JHS, né, é você ficar face a face com aquele ser, com o mestre, né, quem quer que seja o seu mestre. E aí a decorrência é... E o interessante é isso, e aí eu pego o livro, vou ler, nossa senhora, um sono, já não... Para. Só que eu consigo continuar outra atividade, o sono passa quando eu volto para a muvuca, vamos dizer. É exatamente isso. Eu só queria fazer isso aqui, deixa eu ler aqui o que o pessoal está falando, e eu vou entrar na questão. O Bruno Gozador, né, sempre, ele anima o nosso... O que ele diz aqui? Que o meu mestre interior é mudo, ou eu sou surdo, a comunicação é difícil. Esse é o Bruno. Pode ser, Bruno, que daí esteja um pouquinho acima dos 5 sentidos, né? E não precisa ser traduzido, sabe? Mas uma hora você encontra com ele como você encontrou com a gente no metrô, né? Acontece, pode acontecer. Fortuitamente você encontrar com ele. A Simone diz que acontece isso quando ela ouve música clássica. A Marli diz que isso ocorre quando está ouvindo uma palestra. Também pode acontecer isso numa palestra também, não pode? Dependendo de se você está falando sobre isso? Pode, e pode acontecer também, como sempre, pode acontecer o oposto, sabe? Você está ouvindo uma coisa e essa coisa ela é tão densa
ou te soa tão desagradável que você desabilita o entorno para não se ferir, então você dorme. Dorme também. A Mirella aqui, ó, eu também sinto muitas vezes, inclusive quando eu ouço os CDs do Mosaico do Novo Ciclo no carro. Aí é um perigo, né, Mirella? Dirigindo no carro e ouvindo CD, você vai dormir na direção. Não, às vezes acontece assim, isso tem que tomar muito cuidado. E o José Carlos dormiu muitas vezes ouvindo Vida Inteligente. Não, é assim, eu estou dirigindo e estou pensando alguma coisa assim, filosófica, né? Aí para no sinal, sabe? Aí é como tirar o fio do tomado. Eu durmo no sinal, né? Quando eu não sou o primeiro, tudo bem, buzina. Agora, quando eu sou o primeiro, aí até que aquela coordenação demora alguns segundos. E quando você anda, todos que estão para trás já pensaram na tua mãe, na tua avó. Nossa Senhora, homenageados, todos sim, homenageados. Sempre. Então tem que ficar atento, porque quanto mais profundo é o conhecimento que você está contemplando, maior é o impacto vital em você. E esse impacto vital, esse sono, assim, no universo nada fica imune, nada é incólume, nada passa batido. Então, se você está contemplando um conhecimento qualquer por 1 segundo ou por 1000 anos, isso te produz uma reação orgânica física, é porque organicamente, fisicamente, alguma coisa mudou em você. Então, beleza. Ó, vamos lá, então. Agora eu quero... Sabe que eu queria que você sentasse um pouquinho aqui? Você pilotar aqui, para você ver... Não, eu já tirei o óculos para nem enxergar o que você aqui. Senta aqui o negócio. Não faço isso. Uma pergunta antes de mais nada, para não deixar ninguém nervosinho, irritado. O que eu podia fazer era botar a câmera um pouquinho mais para cá para pegar o teu rosto também. Não, mas pega, o meu rosto aqui está aqui, estou bonitinho aqui. Não. Me diz uma coisa... Está sobrando um espaço aqui do meu lado. Vocês estão ouvindo o Jorge direitinho? Hein? Ô Luciano, bom dia. Nossa, a sala está enchendo. Alguém dá, olha, é aquela coisa que eu digo assim. Aí todo mundo começa a dizer para todo mundo, olha, avisa que o Jorge está na sala, manda vir. Aí a sala. Duvida, olha aqui, ó. Não, só que pode ser. Daqui a pouco começa a travar, porque tem muita gente aqui. Não, só que é que daí quando eu estou junto, daí você pega mais leve. Quando você está sozinho, a gente bate, então o pessoal chega. O pessoal cai fora. Assim, e hoje o Grêmio está sozinho. Aí o cara diz que eu não sorrio. Já fico sisudo e tudo isso aí. Bom, então o áudio está legal, vocês estão assim, conseguindo ouvir o Jorge? Você espada, você bate, eu afago. Você afaga, mas você é bravinho também, que eu sei, viu? Não, eu procuro não ser, porque assim, eu sou tão grotesco nessa questão do uso da espada, quando é necessário, que é definitivo, sabe? Então você sabe que a espada tem uma magia, né? E o gênio de qualquer espada, qualquer uma. Espada qualquer ordem que você use, ele tem uma magia. Inclusive espadas antigas, né? E o gênio se alimenta daquilo para o qual ele é feito. Então, o gênio da espada, né, da espada real, assim, quando desembainhada, né, ou ele se alimenta do sangue de alguém, ou vai se alimentar do sangue de quem a desembainhou. Então, tem que tomar muito cuidado com as reações, porque sempre a reação, ela tem um se preço. Se não for lícita, ela vai cobrar o preço de você mesmo. Isso é importante o que ele está falando. Serviu para mim, serve para vocês também. Agora a pergunta. Dúvida. Pergunta. Já fechou meia hora aqui. Não, hoje eu estou com tempo. Então tá, não tem problema. Aqui também tem tempo porque o programa é nosso, a casa é nossa, tudo é nosso. A pergunta agora, para a gente entrar no tema propriamente dito. Mestre interior. O que vem a ser isso verdadeiramente? Vamos desmitificar mestre interior. Vou repetir mais uma vez, não, porque quando o cara fala vou repetir, se disser mais uma vez, é burrice. É como falar um plus adicional a mais. Um plus adicional a mais, ou certeza absoluta. Mais. Então eu vou reler e vou passar a palavra para o Jorge, para ele falar um monte sem eu interrompê-lo. Não pode, deve, né? O mestre aponta o caminho. O discípulo segue sozinho até encontrar novamente o mestre, mas desta vez dentro de si mesmo. Henrique José de Souza. O que o professor quis dizer com isso? Que troço é esse de mestre interior? Então, o complemento dessa frase é assim, o professor dizendo, né, Henrique José de Souza, deveis ser um reflexo de mim mesmo como única forma de ser eu compreendido e sentido. Isso aí não estava. Não, isso é outra, não está no pequeno oráculo. Tá. Então o professor fala. Ele fala que o discípulo encontra o mestre, começa a caminhar para encontrar novamente o mestre dentro de si mesmo. Sim. E aí o professor diz: deveis ser um reflexo de mim mesmo
como única forma de ser eu compreendido e sentido. Quer dizer, o mestre, qualquer que seja o mestre de cada um. Então, assim, quando você contempla o mestre externo, né, esse reflexo, né, ele vai ficar em algum lugar de você ainda incompreendido, né? E aí você começa a andar, né? Aonde que o discípulo anda? O primeiro passo, o primeiro trajeto que o discípulo vai fazer é dentro de si mesmo. Que é assim, esse emaranhado do astral, esse emaranhado da mente. Mas o que é andar dentro de si mesmo? O que é? Como é que é isso? Vamos falar. Então o discípulo vai andar dentro de si mesmo nesse emaranhado, nesse complexo que é a alma de cada um. Em andando, em fazendo o seu próprio caminho de peregrino, aí dentro de si, ele vai então encontrar o mestre novamente, que é o próprio mestre externo que tinha encontrado antes, mas agora refletido nele. Entende? E o que é andar em si mesmo? É se sublimar. É você resolver aquilo que há em você para ser resolvido. Estou perguntando aí sobre a ira. A ira, o medo, o desejo, a paixão, a angústia, todas essas coisas que são o que move o nosso dia a dia. Esse é o caminho, esse é a floresta que você tem que passar, né, até encontrar aquilo que você tem contemplado. E aí vem a pergunta: mas se dentro de cada um de nós então tem um mestre, né, tem o eu superior, qual a necessidade do mestre exterior então? Por que todo mundo não sai e cria cada um uma ordem secreta, discreta, qualquer que seja uma religião, e começa a dar instrução, ou então não se faz por conta própria? Porque iniciação é um caminho, né? E qualquer caminho que você siga, ele sempre é um caminho de sinal que de uma forma ou de outra vai estar ligado ao caminho principal, que é o teu caminho, que é o teu caminho para casa, que é o verdadeiro caminho da iniciação. Só que para apontar o caminho, essa que é a função do mestre, né? E o caminho é o caminho onde é que você vai se encontrar com você mesmo. Então, para apontar o caminho, tem que ser alguém que esteja em uma posição de visão acima daquela que te dê uma segurança, que te dê um incentivo para você ir, né? Nem o pontapé inicial. O pontapé pode ser o pontapé na bunda, né? Que assim, você está parado e o cara chega e mete a bicanca e só vamos andar porque a vida não é isso, né? E assim, eu digo assim, é melhor usar o termo norte. O mestre, ele te entrega uma bússola, assim, ó, esse é o norte. Nortear, né? Exatamente. Você pode seguir a bússola, você pode olhar só de vez em quando e deixar no bolso, não é? Ou você pode botar fora e achar que você faz por você mesmo. Se você seguir o norte, no final desse ponto, está quem te entregou a bússola. Na verdade, você vê que é você mesmo. Agora, é importante entender que a iniciação, né, ela é uma coisa real, não é assim uma ficção. Então, a única maneira de você encontrar o mestre em você mesmo, que é aquela compreensão de quem você é, o entender a vida, o aprender a ver o que as coisas são, você se libertar, né, desse mar tamático que é o dia a dia, tem que ter conhecimento, né? E aí que entra o caminho, o mestre aponta o caminho, é o caminho onde tem um conhecimento que vai te ajudar a... Quando a gente fala assim sempre, a gente está conversando para mostrar para vocês, né, e para nós mesmos, né? Claro. Que existe uma fonte, que existe o norte. A fonte é o lugar de onde emana o conhecimento. Então eu posso chegar na fonte, né, e ou destruir a fonte, né, ou achar ela muito legal, mas não vou usar nada e eu vou em frente, né, ou beber tanto até morrer no entorno e não sair para lugar nenhum. Então a forma com que vai ser usado esse conteúdo da fonte é que vai determinar o quanto você vai andar e qual direção você vai andar. Então o mestre interno, né, ele te aponta o caminho. O que é o mestre interno? É o conhecimento. É o conhecimento, você tem que conhecer. Iniciação não se faz por magia. Iniciação não é uma coisa abstrata, né? Iniciação implica conhecimento e na aplicação prática desse conhecimento. Onde é que a gente aplica praticamente o conhecimento iniciado? Para nós mesmos. Então assim, eu vejo assim muitas vezes, e tem casos aqui na internet, Facebook, site, o que seja, então alguém pergunta uma coisa para alguém, daí se alguém vai e faz Ctrl-C, Ctrl-V de uma apostila, Ctrl-C, Ctrl-V de um livro, de copiar e colar, não adianta nada, isso é uma estupidez gigantesca, né? Porque o conhecimento ele só tem utilidade na medida em que ele frutifique, em que ele floresça em você. O que a gente conversou agora há pouquinho, você lê o livro, vai te dar sono? Excelente,
Um dia o sono vai diminuir, enquanto isso a semente está ali, o bija, né? Está em você. Quando aquilo florescer, significa o seguinte: aquele conhecimento já não está mais no livro, aquele conhecimento já não está mais na origem de onde ele foi tirado para ser transformado em livro, né? Que é o fato cósmico ou a mente do autor. Aquele conhecimento ele agora reside vitalmente em você. Aí você começa a se transformar e você não contempla mais aquela árvore que estava lá, você não contempla mais alguém descrevendo aquela árvore do conhecimento. Você vai e olha no espelho e vê a árvore do conhecimento em você mesmo. Aí você consegue dar fruto, aí você compartilha. Mas até que isso aconteça, então você tem que ralar, você tem que experienciar, você tem que adquirir conhecimento e colocar em prática. Agora vem aquela questão assim: qual conhecimento? Eu vou ter que ir lá para o Egito, achar a biblioteca de Alexandria, né? E aí então decorar tudo que havia lá para ser o maior dos sábios? Não, besteira. Porque o conhecimento que você precisa é o conhecimento que você precisa, não é o conhecimento. De repente você nasceu assim, tão pronto, que você leu um parágrafo, né, de JHS e você compreende todo o quinto sistema evolucional. E eu vou passar minha vida inteira, né, estudando JHS, e o máximo que eu vou conseguir fazer, né, é sentir que aquele é um bom caminho e não vou entender nada. Pode ser que esse seja o meu trabalho, só o caminho da Bhakti, da devoção, né? Pode ser que esse seja o teu trabalho, o caminho do Jnana, que é o conhecimento, né? Ou pode ser que nós dois aí em conjunto a gente crie o caminho do meio, que é o caminho de Santaneidade. Então o conhecimento que eu tenho que ter depende do trabalho que eu tenho que fazer. E às vezes o conhecimento que é necessário para mim é aquele suficiente para que eu consiga compreender o que é meu dia a dia, referir a minhas vidanas, desenvolver minhas escanas. Isso é iniciação. Para ser iniciado, para fazer o processo de iniciação, você não precisa ir em um templo subterrâneo, você não precisa encontrar uma entrada para doar, participar de um ritual. Você pode ou não participar de você pode ou não fazer parte de uma ordem, né? Você pode ter o conhecimento necessário para você se resolver no dia a dia. Isso é iniciação. Obviamente são vários níveis de iniciação. Então, a primeira iniciação, né, é como se fosse o inferno de Dante, né? É como se fosse a tradição da descida para o mundo dos mortos no Egito, na Grécia ou nos nórdicos, onde seja. Então, conforme mais você vai andando, mais você vai entendendo as coisas. Se fala assim, cada vez cavar mais fundo para servir ao rei do mundo. Exatamente. Cavar mais fundo onde? Em si mesmo. Você encontrar a chave em você, então se dá o primeiro passo no mundo externo. Até então é uma busca interna. E é interessante o que está se apresentando aqui, posso até estar enganado, né? Mas está frisando aqui para eu dizer que exatamente o mestre de cada um é o mestre de cada um. O meu mestre não é o teu mestre. Então o que é bom para mim, o que eu aprendo para mim, não necessariamente é o que... Com toda certeza não vai ser bom para o outro, né? E até porque assim, quando você aprendeu alguma coisa, você passou por um processo de transformação de dentro para fora. Me deu um entendimento sobre isso. Quando você me falar isso, o máximo que eu posso fazer é achar assim, nossa, que interessante. E eu guardo até que isso em mim também floresça. Exato. Entende? Por isso que não que o seu mestre veja isso como uma realidade. Por isso que eu encontro o mestre em mim mesmo. É que aquilo que eu ouvi em mim vai vivificar. Até então é só a letra que mata. Quando a letra se transforma em verbo, em mim o mestre está vivo, né? E aí o mestre pode ser o quê? Ou só uma frase que transformou a minha maneira de ver o dia a dia, né? Ou toda a compreensão sobre o universo que não é visível, ou todo sobre o universo, ou eu compreender assim, eu ir além do samadhi, eu ficar além do nirvana, entende? Mas isso vai do trabalho e da necessidade de cada um. Como você está falando isso aqui, eu experienciei. Eu sempre compartilho, minha vida é um livro aberto, não escondo nada. Outros dizem que eu me exponho, eu nem aí se eu me exponho. Quando me falavam no passado, falavam coisas que eu nem entravam pela minha orelha para sair pela outra, eu simplesmente passava. Ou então me diziam e eu não entendia, aquilo não reverberava em mim, o termo que eu gosto, você falou. Quer dizer, o que você está falando aí podia não estar nem aí comigo aqui, e não adianta, por mais que eu quisesse prestar atenção em você, te dar um carinho, aquilo não refletia em mim. Então, o que fazer? Então falavam, eu queria mudar determinadas coisas, as pessoas me diziam como, mas eu... Até que, quando um dia, o que você está falando é importantíssimo isso, até que um dia, quando você tem entendimento daquilo que tentavam te falar há 30 anos atrás, e que você não recebia aquilo de jeito nenhum, quando
quando se rompe essa barreira, vamos falar de mente concreta, e aí fala, putz, quanto tempo? Eu demorei 30 anos para ver o que o Jorge me falava 30 anos atrás. Mas a água aparece quando o poço está pronto. Isso é verdadeiro. Entendeu? Assim, a analogia é muito boa, porque a água ela está lá na terra, aí você tem que cavar e preparar, aí ela vai aparecer, aí você usa até então. Né? Antes disso não tem jeito, então não adianta você forçar um conhecimento, se você não está preparado para você tem que buscar aquele conhecimento que seja empático, né? Que seja aquele conhecimento que te dê, assim, satisfação em buscá-lo, sabe? Assim, aquilo que você gosta de ler. Então, assim, vou ler sobre rondas planetárias. Nossa, aquilo é uma mecânica, esse negócio parece matemática, aquilo não gosto. Deixa de lado, não muda a tua vida se saber ou não. A tal das cartas de revelação do professor, que divulgaram na internet. Você vai ler, você não vai entender absolutamente nada. Não, e ali tem uma coisa muito ruim ainda que dá para comentar, e isso comentar, que é o seguinte, a razão é vingança contra a instituição, né? Então, o que está permeado ali, na verdade, assim, é uma escrita que está afundada no astral de quem postou. Então, quando você vai ler aquilo, você vai se misturar com o astral de quem colocou aquilo. A intenção que estava naquilo, né? Exatamente. Então, você está bebendo água pura e está bebendo veneno. Então, fica ainda mais incompreensível, né? E você se mistura com quem postou aquilo. Então, você passa a ser tão... assim, vingativo quanto quem colocou e não tão puro quanto quem porque escreveu. O proibido sempre atrai, né? Mas o proibido... Por ignorância, né? Por ignorância, porque sempre fica assim, as pessoas acham que iniciação é você descobrir como é que você comanda o elemental, ou iniciação é você conseguir olhar para o céu e ver a cor real do céu, ou você ver o que é o real universo, ou é você saber uma outra palavra sagrada para abrir um outro buraco de montanha, assim. É a iniciação, isso é uma derivada e chega a um ponto em que o conhecimento ele está de tal forma permeado na tua vida, no teu dia a dia, que é como é a questão da alquimia, quando você descobrir como transformar o chumbo físico em ouro, ele já não te serve para mais nada, não. Porque o teu desejo de ter ouro, ele desapareceu durante a busca. Você entende? O conhecimento é exatamente assim. Perfeitamente compreensível. Então, quando você busca assim, aquele poder, que assim, não, eu quero levitar. Isso é simples, né? Isso é um dos 8 poderes da yoga, entende? O levitar, o poder mudar o tamanho, o mudar a aparência, ou uma porção de coisas, sabe? Isso é normal, é tranquilo para conseguir. Só que é o seguinte, você vai querer isso para quê? Né? Porque eu quero ir num programa de TV e eu quero ser o super. Então você não é um iniciado, então você não é um adepto, você não é nada. Você está usando indevidamente um poder e esse poder vai cobrar o seu tributo, entende? Porque não se faz nada impunemente. Entende? O maior poder é você sim, você exercitar a vontade, né? Então assim, eu tenho o desejo de fazer alguma coisa, aí eu exercito a vontade e controlo o desejo. Isso é iniciação. Só eu sei aquela guerra que está acontecendo naquele dia dentro da minha alma. E se eu venço, né? Isso é uma grande vitória. Isso é uma iniciação. E para você ter chegado naquele ponto de poder vencer aquela tendência negativa, aquela nidana, de você vencer a você mesmo naquele dia, né? Isso pode ter sido derivado de um trabalho de N existências que você tenha tido para ir adquirindo conhecimento, caindo, levantando, nascendo, morrendo, acertando, errando, construindo, destruindo, todo esse processo, até que chega um ponto em que daí aquilo, assim, do nada, aparentemente, né, você vai e vence aquele medo, vence aquele impulso que era contrário à lei, aí você adquire um conhecimento, você entende alguma coisa, só que nada disso é de graça. Se você está aqui hoje, se vocês estão aqui hoje, usando parte da vida de vocês para estar escutando essa conversa, tentando melhorar ou tentando entender alguma coisa, ou questionar o que seja, é porque é o seguinte, muitos chão vocês percorreram, sabe? E mataram muita gente, salvaram muita gente, destruíram muitas nações, construíram outras tantas, destruíram muitos templos, construíram outros tantos, viveram vidas assim magnânimas, viveram vidas horrorosas, né? Aprendendo, resgatando, subindo, descendo, para chegar a um ponto em que daí a alma está de tal forma permeável que se exterioriza como
uma vontade de querer entender o que acontece. Isso em si é uma vitória, isso é iniciação. Então, nesse ponto, todos, né, que a gente tem conversado, todas as pessoas que eu conheço, de uma forma ou de outra, já contemplam o seu próprio mestre interno porque já começaram a caminhar. E aqui está dizendo o Greguinho, que o Greguinho é um aprendiz, um neófito. Todos somos. Né? Todos somos, mas o fato, o que me vem à mente aqui, o fato de nós estarmos aqui, eu fazendo esse meu papel, o Jorge fazendo o papel dele, o papel no teatro da vida, como foi o tema que eu abordei aqui com vocês estarem aqui interessados, mesmo sem saber por que vocês nos assistem muitas vezes, né? Os caras são legais, eles ficam falando legal, mas isso nada é por acaso. Então você está sendo, como é que se diz? O teu mestre interno está querendo ser. Ele, na verdade, que está se manifestando. Alguma coisa já estão ouvindo, independente de traduzir ou não, porque independente se você está entendendo ou não. O professor diz assim, não se inicia ninguém pelo fim, mas sim pelo começo. Então, se a gente está em um caminho conversando sobre iniciação, a gente está junto já há esse tempo, e vocês transformam o que é falado, eu aprendo um monte com vocês aqui no Facebook, no dia a dia. Então, é porque isso isso que é importante, é uma continuação. Né? E para você estar interessado em uma questão filosófica para melhorar a vida, com a mais absoluta certeza, Grego, não se consegue isso em uma única existência. Não tem como você começar a existir enquanto ser humano, tá? E aí chegar e de repente falar assim, mas por que o mundo existe? Mas por que eu sim? Por que aquilo? Como é que eu faço para melhorar? Eu quero... Não tem como. Você tem que estar com as mãos calejadas, tem que sandália gasta, para você retomar o processo de iniciação, porque a iniciação é um trabalho de construção que vai desde o infratômico até o cósmico. Né? É uma coisa que a gente não tem assim, a verdadeira noção do que é a iniciação, do que é contemplar a verdade, do que é buscar o caminho, e não é de hoje. Né? O que acontece é que, assim, é que nesse cadinho evolucional que somos cada um de nós hoje, está misturado, como a gente já falou várias vezes, assim, o anjo mais excelso, a divindade mais excelsa, né? E o demônio mais terrível, né? E o demônio aí pode ser um asura revoltado, que seja uma decorrência humana, não interessa o que seja. Então a gente está ao mesmo tempo, assim, em cada um de nós, com o sol oculto o lugar mais infernal possível, né? Entende? E faz parte. Então, e é assim, né, cada um de nós, assim, ninguém é santo 100% do tempo, assim como ninguém é demônio 100% do tempo. Isso. Quando o diabo, né, e o Deus, que os dois não existem, mas a simbologia em cada um de nós se transformar na neutralidade, então você está pronto. Né? E se você está andando, é porque em você o diabo já não é mais tão diabo e nem o Deus já é tão Deus, já está um caminho assim já mais para um adepto iniciado do que para um humano recém-nascido. Está vendo? Assistam depois de novo, eu vou assistir. O Bruno diz, aprendo mais com a ignorância dos meus familiares do que com a sapiência de um rosto de luna. Mas, Bruno, é porque assim, então os familiares estão cumprindo exemplarmente o papel deles, sabe por quê? Porque família é karma. E o primeiro e grande ensinamento que a família nos dá é o que não fazemos igual. Então a família vai errar para quê? Para que a gente aprenda a não repetir. Primeira coisa. Segundo, para que eu aprenda a deixar de não gostar daquilo que a família faz de errado. Porque aquilo também está em você, porque senão você não tinha nascido nessa família. E a terceira coisa, o terceiro passo, que daí sim esse é sensacional, a família te ensina a não errar, você aprende a não errar, você aprende a não gostar, ou a deixar de não gostar dos erros da família, e aí você começa a ensinar a família a fazer as coisas certas, e mais, você serve como uma antepara para não deixar que os erros que a família trouxe historicamente até esse momento e que se projetam em você como um não gostar, passem para frente. Então, teus filhos, netos, bisnetos e o que vem daqui para frente, eles começam a nascer zerados. É o que ele disse, hoje eu sei disso, mas ele não sabia. Foi o que eu falei aqui também, muitas coisas que não, só entram no tempo. A Simone pergunta quando o pensamento não é mais mecânico. Quando você faz essa pergunta. Tá vendo? Porque quando o pensamento é mecânico, você não consegue questionar o próprio. Tá
respondido aí. O Flávio diz, essa questão da família aconteceu comigo e a minha família. Isso acontece sempre acontece. Como ele disse, o Jorge disse, a questão é kármica. Ninguém está na família simplesmente por estar. E é como uma instituição filosófica, por assim, instituição filosófica qualquer que seja, é para a pessoa melhorar. Se é para a pessoa melhorar, só vai para a instituição filosófica, né, quem já descobriu que precisa melhorar. É como dizia, não sei qual filósofo dizia assim, que a filosofia, né, ela não é nem para o extremamente sábio, nem para o extremamente ignorante, porque o que é muito sábio não precisa filosofar. É verdade. Deus. E o que é completamente ignorante, o ser humano recém-iniciado, né, não no sentido desrespeitoso, mas ignorante no sentido de ignorar, ele não vai filosofar porque ele nem sabe que existe, ele não tem necessidade. O que está no meio termo, né, entre o humano e o divino, esse vai filosofar para descobrir o quê? O que tem de humano para resolver e, em resolvendo, se transformar em divino. Está entendendo? A família é a mesma coisa. Simone pergunta, eu também queria saber sobre o pensamento. Muitas vezes parece que vem pensamentos de fora que eu não quero pensar. Por que vem pensamentos que ela não quer pensar? Não, que não quer pensar não. Você, sim, teus pensamentos coexistem com os pensamentos de todos os seres humanos. Apesar do teu estar isolado dentro do teu corpo astral, de quem você é. Só que é o seguinte, para que o pensamento aconteça em você, tem que haver, né, uma antena receptora mesmo que você não admita. E, por exemplo, assim, aí eu estou pensando agora que eu queria pegar e ir lá, né, e passar a fio da espada a determinada pessoa. Mas como é que esse pensamento veio na minha cabeça se eu sou um cara tão puro? É isso aí. Tão puro uma conversa, né? Que daí eu finjo que sou puro, mas no fundo eu gosto mesmo de passar a espada. Entende? Porque não, é aquilo que eu falo assim, a gente falou outro dia sobre a questão dos devas. Se eu digo para você assim, que a fortuna lhe sorria, esse deva que eu mando, ele vai ficar no teu entorno batendo asa, uma asa cor-de-rosa, no teu entorno, e dizendo assim, que a fortuna lhe sorria, e ele grita assim, fortuna, 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 e dentro de você existe o vision, a semente da fortuna. Aí então ela acorda e fala assim, alguém está me chamando. Aí esse eco externo desperta a fortuna em você. Nunca vai entrar sozinho, não existe, né? Não tem como entrar. Então, se alguém vem e grita pra mim assim, ô Jorge, passa a espada no fulano, eu tô aqui pensando, não sei o que, JHS, não sei o que na vida, assim, isso jamais vai fazer, porque em mim não tem. Agora eu tô aqui, né? E tem lá o maluco dormindo aqui, escondido debaixo de uma pedra dentro da minha alma, né? Aí o cara grita lá assim, Jorge, olha, passa a espada no fulano. Aí aquilo desperta assim, puta merda, mas que ódio de fulano e tal. Eu não consigo passar a espada no fulano, eu vou pro trânsito, daí o cara me fura a fila, né? Me corta a frente, não me dá lugar, qualquer coisa assim, né? Ou tô passando a pé, aí o idiota não para deixar eu passar na faixa e tal. Aí toda aquela ira que não pode se converter em passar a espada a alguém por causa de uma convenção social, se transforma em raiva contra o cara que não parou para passar na faixa de segurança. Ninguém dá aquilo que não tem. Exatamente. Ninguém então se você está pensando, e isso que é transformar esse canino em dano, se você está pensando em alguma coisa, é essa porque coisa parte daquela coisa existe em você para ser sublimado. Não, porque não tem como alguém colocar por magia um pensamento dentro de você mesmo. Esse tópico da Viviane aqui é interessante, quer ver? Porque isso realmente acontece, nós já falamos isso nesses 8 anos de programa. A Viviane diz, mas eu não consigo fazer os meus filhos irem para uma instituição filosófica. Quanto mais eu adentro nesse caminho, mais os meus filhos se afastam. Ô Viviane, então agora você pega e tira o meu e tente ver teu filho como uma pessoa que você encontrou na rua, que você mora junto, o que você encontrou no cinema, né? E diga assim, olha, você vai para aquela instituição, a pessoa vai ligar a mínima para você. Então o erro é o seguinte, é você colocar o possessivo, né, na frente, meu. Como é meu, então, meu, vai para aquele negócio, meu, faz assim, não. Até porque o filho ele vai aprender negando você. Né? Primeira coisa, há uma relação kármica da família com os filhos. E depois é o seguinte, os filhos são seres com idade evolucional completamente diferente de você e entre eles mesmo. Então, com toda certeza, eles não vão seguir o teu caminho. Eles podem ver aquele exemplo e mais tarde, na hora certa que for deles, eles seguirem ou não. A lei está dando uma chance, que é criar o exemplo, né? Mas daí também vem a questão de você aprender com a negativa do teu filho, que é respeitar aquele ser que você gerou.
mas que não te pertence. Agora, eu tenho 4 filhos e eu sempre respeitei a vontade deles. Eu sempre respeitei a vontade deles. Vocês acham aqui, vou dizer, vocês podem até se admirar, vocês acham que os meus filhos assistem Vida Inteligente? Não assistem. Óbvio. Não assistem. Óbvio. De vez em quando assistem. E só para pegar no pé. De vez em quando assistem e gostam. De vez em quando assistem. Eu não forço eles a assistirem a Vida Inteligente. O máximo que eu faço ao sair de casa, eu digo, o tema hoje é... Acabou. Se eles querem assistir, não querem, não sei o que, tá ótimo. Assim, então, a gente tem que deixar, eles, como dizia Khalil Gibran Khalil, né? Vossos filhos não são vossos filhos, eles são do mundo. Essa mania da gente achar que eles são nossos, né? Que a gente tem que fazer o que a gente quer. O filho foi inventado para a gente aprender com eles. Você ensina alguns padrões, né? Acho que nem o Antônio falou ontem na frase lá, como é que é ali? Pode fazer uma analogia com os filhos, né? Como é que é? Como é que é? Do Antônio, dos amigos, do amigo? Amigo é um incômodo consentido. Então acho que filho também é um incômodo. Filho é um incômodo desejado. Karmicamente. Isso aí, então assim, eu nasci e aí eu me lembro assim, desde como é que eram as coisas quando eu estava na barriga da minha mãe. Questão da vida de cada um, né? O dia a dia, como é que era que eu estava. E sempre viver uma vida assim, muito esquisita, muito como tem que ser a vida de qualquer um, né? Agora você pergunta assim, quem da tua família, pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, primo, sobrinho, filho, neto, segue esse negócio da filosofia? Não precisa nem responder. O Ednilson escreve aqui, e por isso que o Vida Inteligente vale a pena, por isso que eu estou falando. Mas, às vezes você passa 8 anos para você ouvir um negócio assim. O que ele diz aqui? Você já pulou, correu, né? Ednilson diz, muito obrigado, eu precisava ouvir isso, hoje mudou a minha vida. Pronto, você vê coisa, aquilo que você estava falando, uma frase poder mudar alguma coisa. Então parabéns, Ednilson. E você vê, Ednilson, que assim, né? Mudou, porque na verdade já estava mudado. O que a gente fala, o que você ouve do mestre, não nós, né? A gente, assim, eu grego, nós somos assim, ó, projeto de discípulo. Pode crer. Isso é bondade, projeto é bondade. Não, projeto de discípulo, e aquele projeto assim esculhambado, tá? Tem a mais absoluta certeza. Sabe o que eu estava pensando hoje? Hoje eu vim, pra você ver como eu não sou certo da cabeça. Desculpa a interrupção, mas eu vim andando hoje para cá, dizendo que quando eu passar dessa para uma outra, eu vou pro lado escuro da lua. Sério, acredite se quiser. Vai estar lotado, não, eles não permitem. Não tem lugar lá. Vai pro lado oculto da lua, assim. Eu sabia, assim, eu só tentando o Denilson, eu já vai falar do lado oculto da lua. Então, assim, Ednilson, é que o que a gente faz, né, nessas conversas, assim, é apontar a direção, e o que a gente tenta passar é aquilo que a gente experienciou do conhecimento do que é o mestre. No nosso caso aqui, no meu caso, né, é JHS, né? Então o que você ouve funciona como um catalisador, aí dispara um processo em você, mas se em você não existisse todos os elementos para compreensão, a gente podia ficar aqui 1000 anos conversando que não ia acontecer, com a mais absoluta certeza. Quanto ao lado escuro da lua, então se comenta muito sobre essa questão, né, de você é mais que não. É que muita gente boa foi pra lá, né? Boa entre aspas, né? Então. O Conde da Lua é um negócio tão complexo que daí tem um dos senhores da evolução, ele fica junto com uma hierarquia protegendo a não entrada no Conde da Lua, porque para ir tem que praticar o mal de maneira assim tão consciente e tão agressivamente com relação à humanidade que, por assim, um exemplo que me ocorre, então, a política hoje ela é um caos, né? E todos os políticos hoje eles são assim aprendizes de feiticeiro que tomam por base, né, o livro O Príncipe de Maquiavel, né? Só que Maquiavel escreveu aquela miséria, aquela peça de contra-evolução em uma época em que a Itália era dominada por 2 clãs que é o que de mais bestiado já existiu em termos de karma humano, que é o clã dos Médici e dos Borges. E o Maquiavel era um destrambelhado psicótico que teve 4 filhos e deu para adoção e escreveu um livro Como Educar Criança.
Aí ele vai e aí ele é preso e solto, que daí ele exprime aquela revolta escrevendo o Príncipe, que ensina como lograr, iludir, como os fins justificam o meio, prejudicar o ser humano, ele cria uma peça assim, que quando você espreme, escorre matéria Tamales, que tem em todas as folhas. Só que daí os idiotas, os estúpidos, né, que pensam que conseguem dominar e prejudicar as pessoas de uma maneira inconsequente e sem retorno kármico, ainda hoje usam como base de estratégia política o Príncipe de Maquiavel, trazendo para a realidade atual, né, todos os valores degradados de uma época em que existiam criaturas como os Borgias, e que inclusive foram papas. Entende? Essa que é a questão do como usar o conhecimento. Essa que é a questão do que é o poder transformador. Essa que é a questão do que é iniciação. Então isso tem que ser mudado. A quem compete mudar essa lástima desse fim de ciclo que a gente vê hoje. A nós, por quê? Porque ao mesmo tempo que existe todo um resto de ciclo sendo exteriorizado para ser resolvido, também existe gente nova, sabe? Gente de cabeça arejada, gente do novo ciclo, que é a grande maioria da humanidade, a fim de mudar. Outro dia eu vi um comentário assim: esse país é um país não sei o que e tal, e eu não gosto, assim, eu não gosto dessa palavra, detesto, mas nesse caso eu uso. Eu detesto quando alguém vem e fala assim: porque esse Brasil não presta mesmo, porque não sei o que. Aí eu vi um comentário assim: porque 20 milhões de pessoas votaram, sei lá, para excluir um daqueles caras daquele programa da TV lá, como é que é o nome? Bom, aquele programa da TV. E aí alguém falou assim: mas 20 milhões de pessoas, então esse país é uma porcaria. Não, é o contrário. Que bom que foram só 20, porque significa o seguinte: tem 180 milhões de bons que não votaram. Fora mentira que está embutida naquilo lá. Não existe prova disso aqui. Tem uma série de coisas. Mas tudo bem, mas mesmo assim, se pegar e analisar só a postagem que é exteriorizada, ainda assim, então, por 10% da população do Brasil realmente não tem jeito. Não é que não tem jeito. É que 10% da população do Brasil precisa da ajuda dos outros 90%. Sempre é o aspecto positivo. Uma outra forma de ver a mesma coisa. Agora, assim, todos os políticos não prestam. Pode até ser, mas então a gente tem que mudar a cabeça dos que escolhem esses que não prestam. Entende? Então, o mundo está perdido porque os políticos não prestam. Então, são 5.500 municípios no Brasil. Vamos considerar que tem 100 políticos em cada município. Então, das 55, são 555 mil pessoas que conscientemente não prestam no Brasil. Isso generalizando, não que seja verdade. Não dá para generalizar, porque em todas as áreas tem gente boa e gente ruim. Então tem 550 mil pessoas que trabalham contra a evolução do Brasil, por exemplo, né? Só que é o seguinte: então ainda sobrou 199 milhões e 500 mil pessoas que trabalham pelo bem desse país. E é por essas que nós temos que nos dedicar. E assim é no mundo inteiro. Então, tem uma vasta maioria, né, de pessoas honestas, sérias, dedicadas, que procuram viver a vida de acordo com tem que ser vivida no seu dia a dia, com respeito ao que tal. E tem uma pequena minoria que, historicamente, já assim, de 2000 anos para cá, então vem chafurdando e sacrificando a humanidade, que hoje é fantasiado assim, as tiranias fantasiadas de democracia, que na verdade são plutocracias, né, praticando o mal, mas não faz mal. Ao mesmo tempo, tem centenas de milhões, tem bilhões de pessoas que vivem platonicamente, vivem ainda separando o mundo das ideias, mesmo que a pessoa não tenha aquele ideal filosófico, mesmo que não interessa. Ela vai nascer no interior do Amazonas e passar a vida inteira cultivando para criar seus 2 filhos. Isso é de lei, por quê? Porque a idade evolucional dela. Ela fez o bom, o bem e o belo, cultivou, colheu, alimentou, viveu, preservou, fez o que era necessário. Mas ela não entendeu nada de física quântica nem dos segredos do universo. Tudo bem, só que ela vai estar ligada a mais 7 ou mais 49, e um desses 7 e um desses 49 pode ser um adepto que vive agora na lagarta. Então, o respeito à idade evolucional de cada ser, o respeito ao trabalho de cada ser, o respeito ao poder de cada ser, e principalmente o respeito à limitação de cada ser, isso é que é ética. Isso é ética do ser humano para com o outro ser humano. Isso fique bem registrado e bem gravado aqui. Isso é encontrar o mestre em si mesmo. Esse é o final do caminho. E na verdade o final do caminho
é o começo do caminho, porque quando você encontra o mestre em si mesmo, aí é que começa a verdadeira iniciação, porque você conseguiu se livrar de um pouco do laço que você trouxe para resolver nessa existência. Porque aqui ainda bem que o Bruno coloca bem também aqui, que ele diz que é normal, para se construir um prédio é preciso trabalho duro de muitos homens, mas para destruí-lo basta apenas um com algumas dinamites. É exatamente esse que é o nosso papel. O Flávio disse que o problema de líderes, inclusive políticos, acreditarem que eles são aquilo que está no topo do mundo, que não existe nada acima, mas é isso que o Jorge falou. Mas é que é o seguinte, tem que ter a consciência. Quem falou? Flávio Mota. O Flávio. É que há o consentimento, a gente sempre fala que assim, ninguém é dominado, a gente se deixa dominar. Ninguém é influenciado, a gente se deixa influenciar. Ninguém é derrotado, a gente se deixa derrotar. Entende? Então, há um sistema colocado. Então, se você tem 500 pessoas que controlam 1 bilhão de pessoas, é porque esse 1 bilhão de pessoas consentiu em ser controlado. Você entende? Não existe exército que domine um país que não deseje ser dominado. Tanto é que, no caso das estratégias políticas contrárias à lei, à evolução, são todas estratégias subreptícias, subliminares, porque ostensivamente, externamente, se mostram de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque se for para o embate, vale a força, e a força sempre é a força da maioria. Tá dito. Aí se criam aquelas falsidades, assim, que o poder real vem quando Deus outorga uma pessoa, daí esse rei vai ter o direito de... Não, isso é de quando os reis realmente eram divinos, isso era na Atlântida. Então existiam os reis divinos. Depois então existiu no Egito, na Índia, tá? Então em várias civilizações, então vem aquele rei divino, mas que ele vem para ensinar a humanidade. Ele vem para alavancar aquele povo. Ele vem para criar uma reflexão na curva evolucional, nunca para dominar. Né? Aí se criam os mitos, aquele negócio assim do Código da Vinci, de criar aquela falsidade que Maria Madalena gerou um filho com Jesus, que esse filho gerou as dinastias de Merovígios, não sei o que, e aí derivou todos os reis da França, então todos os reis do mundo são derivados de... Certo. É incrível como as pessoas assumem como isso como verdade, né? Porque é cômodo, né? É cômodo. Então, assim, você entrar num barco que te leva para algum lugar, né? Você acha que é melhor ficar parado? Às vezes não. Às vezes fica parado contemplando para a direção que você vai. Bem, o que vocês estão vendo aqui, o que vocês viram hoje nessa 1h30 aqui, né? Isso aqui é mais ou menos, para vocês terem uma ideia do que vai ser aí a frase do filósofo grego ali, do grego Spear? Do grego Spear, Se em nós não existisse a perfeição, não veríamos. Se nós existisse a perfeição, nós não veríamos o erro. De vez em quando eu dou um adentro. E isso que vocês estão assistindo hoje, isso aqui é uma amostrinha do que vai ver, do que vai ser em breve o programa Inteligência Abstrata. O Jorge está querendo fugir, né? Ele está querendo fugir, repetidas vezes. Repetidas vezes, mas nós estamos aqui não, já evidenciando. Conversando grego, eu falei o dia lá no Face, é que tudo tem um ciclo, né? Então, ele acha que o dele está terminando, então sim. Vai ver que ele quer ir para o Cone da Lua, não sei se tem vaga lá. Não vai ser meu tempo ainda. Ou pode ser, né? Mas como tudo tem seu ciclo, a gente já está conversando a um ponto em que todas as sementes já estão plantadas aí daqui para frente e cada um faz por si, né? Então vocês comecem a chorar e encham a caixa postal dele de pedidos para ele não é isso, não façam isso. Não, por favor, não faça isso. Não é nesse sentido. Cada um, assim, todo mundo já tem as coordenadas em tudo quanto é lugar, né? Então a gente tem que ir em frente. É aquela questão da boa nova, né? Agora cada um vai para o seu mundo para passar a boa nova. Então, a gente vai tocar aqui enquanto for possível. Enquanto for possível e necessário, né? Exatamente. E eu encerro, antes de dar a palavra para o Jorge, repetindo: o mestre aponta o caminho, o discípulo segue sozinho até encontrar novamente o mestre, mas desta vez dentro de si mesmo. Henrique José de Souza. Só fraterno abraço, não é o que dizer. Então é isso aí, fraterno abraço, fiquem em paz, abração e fiquem bem. Agora já deu lá.